Olá! Vamos para uma aula de inglês, mas por que que o título está ali em português? É porque é muito importante também nós estudarmos a língua inglesa entendendo a língua portuguesa. Então, você precisa entender o inglês, mas a língua que nós usamos para nos comunicarmos é português. Então, é uma troca ali da linguagem que é muito importante também a gente aprender. Então, nós vamos falar sobre o tempo presente. Em inglês, simple present. O simple present é aquele que marca um presente simples. Coisas, né, que aqui no próximo slide nós falamos, coisas da rotina, é um tempo que indica situação que está acontecendo neste exato momento, ou então uma verdade universal. Aqui nós temos dois exemplos. I study English. Eu estudo inglês. É uma afirmação que é algo referente a um presente, algo referente ao cotidiano, coisas que acontecem, uma coisa que acontece com uma certa frequência, faz parte da minha rotina. Agora, the sun sets in the west. O sol se põe no oeste. É uma verdade, é uma coisa que acontece sempre, né? Então, é uma verdade universal. E por isso eu uso os presentes simples, porque ele faz parte de um presente. Eu estou falando uma afirmação, estou fazendo uma afirmação que é algo que não tem como contestar. E também a importância para que você entenda a aplicação do simple present. A mesma coisa que o português usar o presente do indicativo. Nós entendermos que são situações do dia a dia, são situações que representam algo que acontece com uma certa frequência daquele exato momento, certo? Então, como que é a estrutura do Simple Present? Nosso foco agora é nas perguntas e as respostas rápidas, tá? Questions and short answers. Nas perguntas, nós devemos usar a seguinte estrutura. Primeiro, verbo auxiliar. Sempre que você tiver no inglês um verbo que nós chamamos de verbo fraco, que são aqueles que não são os modais. Os modais são uma outra estrutura. Você vai saber que são os verbos modais. Mas qualquer outro verbo que é comum, nós chamamos de verbos fracos. Esses verbos precisam de um verbo auxiliar. Nós temos no presente o do para as pessoas no geral e o does na terceira pessoa do singular somente. Como que você vai saber? A terceira pessoa do singular, he, she ou it. Você pode usar esses pronomes ou então você pode usar o nome de alguém, nome de alguma coisa, né, de um substantivo. Então, por exemplo, se eu falo he, eu estou me referindo a ele. Se eu falo, por exemplo, this bottle, uma garrafa, esta garrafa, então é it. O it eu uso para algo que não tem gênero ou que eu não vou precisar reconhecer o gênero naquele momento. Então, eu preciso usar o does somente no tempo presente, exclusivamente no tempo presente, tá? Então, a estrutura vai ficar does, se for he, she ou it, e todas as outras pessoas, o do, ok? Depois de você colocar o verbo auxiliar, você vai colocar a pessoa. I, you. Aí você vai colocar o nome da pessoa, o nome do objeto, o nome do animal. Então, eu vou colocar do, you, o verbo no presente, né, verbo normal, e o complemento se tiver, e logo depois o ponto de interrogação, tá? Isso na escrita. Na fala, usa também essa estrutura, tá? Então, lembrando, does para he, she, it, e para os outros, para os demais, é o do. 6 exemplos aqui para a gente colocar em prática. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Eu usei o do porque usa you. Se fosse he, she ou it, seria does. Do they go to school? Eles vão à escola. Does Amanda have a pet? Então, a Amanda tem um animal de estimação? Eu tenho aqui Amanda como uma terceira pessoa. Amanda é she. Então, eu tenho que usar o does. Próxima pergunta. Does he use sneakers? Ele usa tênis, né? Então, eu usei o does porque eu estou me referindo a he. Does the dog eat apples? Eu estou falando does porque the dog é it, é um animal. Do you ride your bike? Você anda com a sua bicicleta? Então, eu usei o do porque é you, certo? Perguntas normais, assim, coisas de rotina, coisas frequentes referentes a um presente, a um tempo presente. Então, agora nós vamos falar sobre as respostas, tá?
Nós vamos falar sobre as short answers. Short answers, que são as respostas curtas. Você só vai dizer sim ou não, certo? Se você for responder com sim, você coloca yes, que é o sim, né? Obrigatoriamente depois você vai usar vírgula ou ponto final. Você vai usar vírgula caso você queira uma resposta assim um pouquinho mais corrida. E o ponto final dá aquela interpretação, a gente chama de semântica, né? A interpretação de que é uma pausa mais longa. Mas isso é muito subjetivo, tanto faz. Você pode colocar a vírgula ou ponto final. Mas o mais recomendável nessas questões mesmo de prova, aprendizado de inglês, eles recomendam a vírgula, tá? Então, yes, a vírgula. A pessoa que seja coerente com a pergunta. Como assim? Se você pergunta com do you, quer dizer, você, a resposta tem que ser com I. Porque se eu pergunto para você, você tem que responder com eu. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então você vai colocar na resposta yes, a vírgula ou ponto final, a pessoa que responde a pergunta, e você vai colocar o verbo auxiliar. Does, se for terceira pessoa do singular, ou do para as demais pessoas. Caso a resposta for negativa, existem as duas formas. A forma escrita normalmente ou a forma contraída. Na forma contraída, a diferença é só que você vai juntar o verbo auxiliar do ou does com o not. Na outra forma, só não junta com not. Tem diferença na hora de você interpretar, novamente, a semântica, a questão da interpretação. Então, vai ficar bem parecido aqui com a afirmativa, né? A negativa vai ficar no, você coloca a vírgula ou ponto, mesma ideia do yes. A pessoa, também a mesma ideia, respondendo a pergunta. E você vai colocar do not ou does not. Ou então, don't ou doesn't, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Quando você ouve uma pessoa falando, uma pessoa que fala inglês, usando o not, exatamente not, ela está dando ênfase que aquilo é negativo. É como se fosse, imagina, até parece, claro que não. Seria mais ou menos essa a interpretação. Então, eu vou dizer, no, I do not. Tipo, é muito claro que não. Eu estou dando ênfase no não. Agora, se eu responder que não, no, I don't. Entendeu? Então, teria que ser essa forma que acontece na interpretação da linguagem. E aqui nos exemplos, respondendo algumas das perguntas do slide anterior, então ficaria. A pergunta é, do you like pizza? Do you like pizza? Pergunta com you, responde com I. Yes, I do. Mais uma vez, para quem não entendeu. Se eu pergunto, ó, você gosta de pizza? Sua resposta tem que ser sim, eu gosto. Não vai colocar sim, você gosta. Sim, eu gosto. Pergunta com you, responde com I, tá? Do you like pizza? Yes, I do. Sim, eu gosto. A segunda pergunta ali, do they go to school? No, they do not. Então, eu tô dando ênfase no not. Então, aqui eu coloquei o do, porque é they. Terceira pessoa do plural. Plural não muda, não é does, tá? É do. Aqui, pergunta da Amanda. Does Amanda have a pet? Yes, she does. Sim, ela tem, né? Aqui nós respondemos com o verbo. É uma diferença do português para o inglês. Porque no português, nós respondemos com o verbo que é perguntado. Ela tem animais de estimação? Sim, ela tem. Nós respondemos com o verbo. E no inglês, não. É respondido com o verbo auxiliar, ok? Então, tome bastante cuidado com isso. Nós não usamos no inglês, na resposta, o verbo que é da pergunta. Nós usamos o verbo auxiliar. E aqui a outra pergunta é: does he use sneakers? Ele usa tênis? No, he doesn't. Então, não, ele não usa. No, he doesn't. Ok? Então, tem que lembrar só na questão das perguntas e respostas no presente simples. É que na pergunta tem o do e o does, só lembrar dessa diferença. A pessoa, o verbo, se tiver algum complemento, e ponto de interrogação. Na resposta, yes, a pessoa, do ou does, ou no, a pessoa, do not ou don't, ou does not ou doesn't, tá? Só tem que lembrar dessa questão e da pontuação também. Não se esqueça do ponto final ou da vírgula, que é muito importante, ok? E é esse o conteúdo para hoje.